Som. Som. Sim, estamos ao vivo. Fica quietinho aí, rapaz. Estamos ao vivo mais uma noite, graças a Deus. Né? Sejam todos bem-vindos. O pessoal tá chegando ainda, hein? Chegando, já fazendo, né? Já tomando aquele banho, pegando aqueles belisquetes. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou o Felipe e do meu lado, Rejane, né? E o Paulo, que já está chegando, daqui a pouco se conecta aqui para a gente fazer o nosso encontro de hoje. Né? Vamos ver aqui quem que chegou aqui pontualmente na sala. Vai ganhar ponto extra. A Guaraciara, boa noite, gratidão a Deus. Também somos muito gratos, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui conosco, tá bom? Luciane, minha amiga Luciane, boa noite, seja bem-vinda. A Júlia também, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. E vamos nós. O pessoal vai conectando aí, né? Vamos a alguns recadinhos iniciais. Né? É importante a gente dizer, a Tatiane chegou, boa noite, Tatiane. Importante dizer que nós somos do Centro Espírita Luz e Verdade, localizado na capital do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, né? E nós fazemos parte do grupo de estudos dos livros da codificação de Allan Kardec, né? E esse curso, que é um curso para cada livro, para cada um dos 5 livros, ele é um curso presencial, mas em função da pandemia, nós estamos fazendo ele virtual desde o ano passado. Que houve, né, a questão da pandemia, a gente mantém ele aqui no ambiente virtual, que agora a gente não quer mais sair, né, Regiane? Agora, vida nova, né, no conforto das nossas residências ou do nosso trabalho, enfim. Né? E assim a gente vai estudar esse ano todo o livro A Gênese de Allan Kardec, né? Deixa eu ver quem mais entrou aí. Por enquanto, mais ninguém. Então, a gente daqui, né, vai se comunicar com vocês, tentar esclarecer hoje o capítulo 1, do item 1 ao item 30. Lembrando que a gente não tem tempo de ir detalhadamente em cada item, então a gente sempre faz um resumo e puxa aquilo que a gente entende como mais importante, e o mesmo assim vocês podem fazer. Faz aquela leitura prévia, faz aquelas anotações e participem aqui com a gente, interaja aqui com a gente, porque o nosso salário é a interação de vocês. E agora a gente vai ter que dividir por 3, né, o nosso bônus horas, então, por favor, interajam bastante, né, nesse interim. A Luísa, obrigado, minha amiga, sempre com a gente desde o ano passado, muito obrigado por estar com a gente mais essa noite. Tiagão também, muito obrigado pela força. Rodrigão também, chegando, muito obrigado. A Rejane vai fazer uma página de preparo para a gente já aclimatar o nosso ambiente, e também faremos, depois eu faço a prece para trazer para próximo de nós, né, os nossos mentores, os benfeitores espirituais, para que tudo transcorra sem nenhum problema. Nesse inteirinho, a Lise conectou. Muito obrigado, Lise. Boa noite. Por favor, Rejane, a página de preparo. A página de Minutos de Sabedoria do Setor Espaço Taurino. Tá me ouvindo bem, Felipe? Sim. Tá. Afaste de si o veneno da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem motivo. Prefira ouvir uma crítica honesta a um galanteio vazio. A crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigir-nos. O elogio fácil nos amolece e ilude.
e nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Vamos fechar os nossos olhos para aqueles que desejarem, apenas para que as distrações visuais não interrompam esse momento em que a gente une os nossos pensamentos num só propósito, num só caminho, o caminho de Deus, para agradecer essa oportunidade concedida por Ele, em que tudo aconteceu para que neste momento a gente estivesse reunido. Estamos para rogar, solicitar, aproximar os benfeitores, os nossos anjos protetores, que possa nessa noite nos abastecer com a sua inteligência, com a sua luminosidade, com seu entendimento, utilizando as nossas mentes que hoje e agora permanecerão abertas ao novo, ao entendimento, a um assunto tão edificante. E que possamos fazer nossa parte. Refletir, interiorizar essas ideias, porque não surgirão poucas oportunidades de pô-las em prática. Surgirão muitas. E que naquele momento a gente acesse esse entendimento e possa colocar atitudes novas, reformando o nosso interior, reformando a nossa conduta e tendo a certeza que através dessa prática iremos fazer uma nova vida, saindo desta oportunidade muito melhor do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Entregar a palavra para a Rejane e ela vai fazer a reflexão sobre do item 1 ao item 15, né, que estamos planejados para hoje, do 1 ao 30. Ela vai fazer até o 15, depois eu farei do 15, do 16 até o 30, resumindo, né, esse capítulo do livro. Tá? Por favor, Rejane, a palavra é sua. Boa noite, gente. Estamos aqui no livro da Gênesis segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Como a gente vem orientando, é extremamente importante que vocês tenham passado pelos primeiros livros, né? Levando em consideração que a gente começa pelo livro dos Espíritos, vai passar pelo livro dos Médiuns, né? E esses dois livros, não nessa ordem, né? Que a ordem ela é diferente, mas nesses dois livros em especial, a introdução do livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, ele vem justamente colaborar com as informações iniciais relativas ao caráter da revelação espírita, né? Não vai dar para a gente ler tudo, porque esse item ele é bastante extenso, então são 15 itens para ler, não vai dar tempo. Mas ele já vem fazendo 12 questionamentos, quem leu vai poder observar isso, ele fez 12 questionamentos pertinentes. Ele faz 12 perguntas muito interessantes. Não lerei as perguntas, vou direto ao item 2, porque aí a gente já entra efetivamente nas explicações. Quem tiver um pouco mais de interesse, é só pegar para ler esse primeiro item. Mas eu vou ler o segundo. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Lembra que no estudo passado nós falamos um pouco do que seria revelar, né? Ele fala aqui, revelar do latim revelare, cuja raiz revelum, velum, né? Vel significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida.
Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Aqui no item 2, ele está se referindo a um trechinho do item 1, onde ele pergunta o seguinte: é a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? E eu vou dar uma explicação pequena sobre isso. O que seria o sentido teológico da palavra revelação, né? Se a gente viu que revelação é tomar conhecimento, é demonstrar, é tirar o véu, né? É mostrar, o sentido teológico de revelar seria o ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios. Então, no sentido teológico da palavra revelar, seria isso, né? Seria revelar a criação, que ele começa por Moisés, e ao final ele termina por Jesus. Então, por que eu vou trabalhar sempre insistentemente com o significado das palavras? A gente tem que entender que existe o significado da palavra e existe a origem da palavra. Esses livros de Kardec, eles foram escritos em 1800 né? Esse aqui, por exemplo, foi 68, 1868. Então, a gente não tem como trabalhar com o significado das palavras da forma que se usa hoje, porque muitas palavras foram corrompidas no seu sentido, foram modificadas. Então, se a gente não trabalhar insistentemente o significado delas ou a origem delas, fica muito difícil a gente compreender o que ela significa no contexto. Então, voltando para o item 2. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e podem dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. E etc., né? Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Por que eles foram reveladores? Eles foram reveladores porque eles trouxeram à tona verdades que nós não conhecíamos, como a gente citou no outro estudo sobre, por exemplo, o que se acreditava que era geração espontânea e que depois Lavoisier, com os estudos dele, descobriu que não era bem assim que funcionava, né? Foram feitos testes, foram feitas observações, e aí ele trouxe à tona uma verdade que, num senso comum, parecia ser uma criação espontânea. 3. A característica essencial de qualquer revelação tende a ser a verdade. Por que ele fala isso? Bom, o que é revelar? Revelar não é mostrar? Então, se eu digo para vocês, olha, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês, eu vou estar revelando alguma coisa. Normalmente, essa coisa é um fato. O fato, ele pode vir a acontecer, mas ele parcialmente já é um fato decidido. Por exemplo, vou me casar. Se essa notícia é realmente uma pretensão minha, se eu estou me programando, se eu fiz já, né, produzi uma festa, eu estou dando a vocês, revelando a vocês um ato do qual eu vou participar e que vocês também vão, na medida em que eu revelo isso para a pessoa. Então, revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Gente, o que é fato? Fato é realidade. A gente não pode confundir as palavras. O que mais Kardec teve dificuldade no Livro dos Espíritos foi exatamente na questão das palavras, porque os espíritos falavam incessantemente: vocês não têm vocabulário suficiente para que a gente possa expressar tudo que a gente tem para expressar. Então, a gente ter essa noção do vocabulário é extremamente importante. Então, fato é coisa cuja realidade possa ser comprovada. Então, uma história da carochinha que se conta para uma criança, numa fábula, não é um fato.
Fato é aquilo que se pode comprovar. E aí o dicionário ele continua. É verdade aquilo que foi finalizado e não pode mais ser mudado. Então, aqui no item 3, ele fala assim: revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é fato. E, por consequência, não existe revelação. Ele começa a complicar um pouco. Kardec, nós já falamos em outros estudos, era uma pessoa extremamente racional. Ele era uma pessoa extremamente lógica. E ele, o tempo todo, ele trabalha com a lógica. E é importante que vocês saibam como a lógica funciona. Não há como a gente trabalhar aqui sem ter os princípios básicos. Então, voltando ao item 3. Se é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ele não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Bom, quem entrou pelo estudo do Livro dos Espíritos, esteve lá no item 13, e a gente não pode esquecer que o item 13, ele tem uma informação importante. Ele fala o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Bom, independente da resposta, aqui Kardec marcou um ponto para dizer, olha, a gente está acreditando que Deus tenha todas as qualidades. Então a gente parte do pressuposto que isso tudo aqui é fato. Sendo fato, ele não pode ser e não ser. A lógica, ela exclui. A é A, B é B. A não pode ser B, sendo ele A. Então, a partir do momento que Deus tem todas essas características, uma revelação de um fato, que é uma verdade, se ela for desmentida, ela já não vem mais de Deus, porque Deus não mente. Está lá as características que nós estudamos. Então, a gente não pode pular os livros por causa da importância da informação inicial. Senão, depois a gente perde o raciocínio lógico e não compreende o que vai se dar adiante. Então, vamos lá. Item 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, se não de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, uma realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que os ignoram. Quem é o ignorante? O ignorante é aquele que ignora um fato. O professor, ele é revelador de segunda ordem. Por que o professor é um revelador de segunda ordem? Porque ele vem trazer fatos que outras pessoas, que o revelador de primeira ordem trouxe à tona. Então, por exemplo, Lavoisier é um revelador de primeira ordem, Newton também, e outros. O professor que aprendeu o que ele descobriu passa para os que ignoram os fatos outras realidades. Então, o professor, ele ensina o que ele aprendeu, sendo assim, ele é um revelador de segunda ordem. E o revelador que o livro da Gênesis chama de primitivo é o de primeira ordem. Ele traz a luz que pouco a pouco vai se vulgarizando. Ele traz a informação básica e ele mostra essa informação para que todo mundo tenha acesso. Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde é que eles vieram? O que é feito deles? Notemos que, em sua maioria, denotam ao saber faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos. Aí ele fala assim: onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, com os materialistas, que acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade?
e de melhor qualidade, quer dizer, será que Deus seria justo e bom se ele colocasse assim, não, a Rejane, coitadinha, ela vai ter que ficar ali, igual uma bobinha, pegando significado por significado de cada palavra, enquanto você tem um Platão da vida, um Aristóteles da vida, que para, assim, vê um ato, um fato, e deslancha todo um raciocínio filosófico diante daquilo. Seria injusto. Seria completamente injusto. Então, essas pessoas, elas são reveladoras de primeira ordem porque elas já trazem uma carga muito grande. É como se você se comparasse hoje com 30, 40 anos com uma criança que acabou de nascer. Você tem uma longa experiência, tem uma carga de leitura, tem uma carga de aprendizado do qual uma criança não tem. Então, é mais ou menos isso que acontece com as pessoas. Então, Deus não dá uma característica, uma capacidade melhor para uns do que para outros. Mas a gente tem a questão justamente das vidas, né, que se acumulam e essas informações todas vão se acumular ao longo da história. Então, a única solução racional para todo esse questionamento tem a ver com a pré-existência da alma e a pluralidade das vidas. O homem, ele não é um gênio porque ele nasceu um legumezinho melhor que o outro, ele não é uma cenoura mais fortinha que a outra, ele simplesmente vem agregando informação. O que é a ciência que nós temos hoje, se não o acumulado de experiências, de testes e de saber? Eu vou até 29, não é, Felipe? No tempo? Tá sem microfone. Você vai entre 35 e 40, tá? Ok. Então, o saber dessas pessoas, ele é fruto de um trabalho. Não é fruto de mágica. Deus não olha tendo ele todas aquelas características de mutabilidade, de material, de único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ele não vai mudar. Um dia ele fala assim: ah, não, hoje eu quero dar uma inteligência mais favorável ao Felipe. Não, agora Felipe não vai ter mais, eu vou dar para outro. Quer dizer, a gente pensa olhando para si próprio, né, olhando para a nossa humanidade, para as pessoas que a gente conhece em torno da gente, até aquelas que estão no topo, né, a gente olha para os nossos governantes, olha para os professores, olha para as pessoas a quem a gente admira, e sabendo que elas são pontos de referência para a gente, no que a gente acredita, mesmo assim a gente sabe que elas são falhas. Em algum dia ela mentiu, em algum dia ela mudou de opinião, e aí você fala assim, não, Deus deve ser assim também, né? Porque se eu admiro aquele fulano, aquele ciclano, e isso acontece com ele, não, mas acontece que Deus, ele tem todas essas capacidades no topo e sem variar. Ela não é como a gente, as capacidades de Deus não são como as nossas, né? Que variam e que mudam conforme o bel prazer. Um dia eu tô bem-humorada, no outro dia eu não tô. Então, ele não dá privilégio, ele dá oportunidade. E quando os homens progridem, e isso é incontestável, né, por si mesmos e pelos seus esforços, eles são entregues às próprias forças e só muito lentamente vão progredindo. Item 6. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnam pela vontade de Deus com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido. Por que não admitir que eles recebam missões, né? No mundo em que a gente vive, as pessoas mais capacitadas, elas recebem o quê? Missões maiores, né? Não sei se vocês gostam de Homem-Aranha, mas o tio Ben já falava que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? As pessoas que têm essa carga de ensinamento, de responsabilidades, elas também vão tomar como tutelados outras pessoas para ensinarem. Elas vêm com uma carga de responsabilidade grande que é equiparada ao que elas recebem também de informação.
Então, os grandes espíritos, eles vêm em missões. Eles vêm em missões como grandes pesquisadores, como médicos, como grandes advogados, como grandes almas que trabalham incessantemente na caridade, ou que trabalham incessantemente ao auxílio de outras pessoas, desenvolvendo, por exemplo, a autoestima nelas, né? Grandes psicólogos, grandes pessoas, às vezes é uma grande mãe, que vem simplesmente a um grande pai que vem daquela família, naquele núcleo ali, dá todo um suporte sentimental, psicológico. A gente às vezes pensa só nas profissões, mas tem aquelas grandes almas que vêm em pequenos grupos e transforma vidas, né? Então, deixa eu achar aqui o ponto. Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes deixam um longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários, ou, se quiserem, messias. O que, de novo, ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais também. No sentido especial da fé religiosa, item 7, a revelação se diz mais particularmente de coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência. E, normalmente, essas revelações, elas implicavam passividade absoluta e aceitação sem verificação. Se nós observarmos as religiões ao longo dos séculos, né, foram sempre ideias de pessoas. Ah, eu acho que eu tenho que sentar e começar a escrever alguma coisa. Com Kardec, as coisas elas foram totalmente inversas. Kardec, e aí é por isso, mais uma vez, a necessidade da gente ter estudado lá a introdução do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, vem mostrar que Kardec era um estudioso do magnetismo, né? E foi convidado a ir a uma festa, né? Os acontecimentos sociais eram chamados festas, mesmo que fossem reuniões na casa de uma pessoa particular com alguns amigos. Ele foi convidado a ir numa dessas festas, né, para ver um fenômeno que estava acontecendo desde 1948 com as irmãs Fox em Hydesville, que eram os fenômenos das mesas girantes. Quem não tiver estudado não vai entender. Quem tiver alguma curiosidade, busca lá no livro para poder dar uma revisada nisso. E nesses fenômenos das mesas girantes, foi que ele começou a observar que algo existia. Então, ele pegou o fenômeno e tentou trazer para descobrir qual era a causa desse fenômeno. Ele não inverteu. Ele não começou com uma teoria. Ah, eu acho hoje, não sei, hoje eu estou achando que existem espíritos. Não, não foi desse jeito. Ele viu a presença dessas mesas girantes, que também em algumas situações davam respostas, né? Eles começaram com uma batida para sim, duas para não. Depois elas seguiram o caminho das letras, né? Eles começaram a colocar letras e aí havia respostas, a questão da cestinha com lápis. Tudo isso entrou na vida de Kardec e ele começou a se interessar por qual seria a causa desses fenômenos. Só que tem uma coisa, esses fenômenos eles não eram totalmente novos. Foram novos para Kardec e para aquela sociedade ali. Mas, quando você vai estudar a Grécia Antiga, deixa eu parar de lutar com o meu mouse para colocar aqui. Quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, a gente vai ver que alguns gregos, eles já conheciam. Eu bem tirei daqui, ai que ódio. Os gregos já conheciam esses fenômenos de mesas girantes. Deixa eu ver se eu acho. Ai, que raiva. Desculpa, gente. Meu mouse, ele não tá obedecendo muito bem. Ah,
Tá aqui, ó. Em Antioquia, a gente vai ver os fenômenos. Enfim, não quer abrir. Ah, ah, não vou nem tocar. Bom, eu vou botar lá no grupo para vocês a informação, já que não está aqui. Mas antes de Cristo, já tinha tanto 160 a 230 antes de Cristo, achei quintos, sétimos Florens Tertulianos. Ele é tido como o primeiro na Grécia a empregar as comunicações com o mundo dos espíritos. Óbvio que a gente tem um problema onde a gente põe a Grécia como o centro de toda a humanidade, e não é. Né? A gente tem aí os árabes, a gente tem aí os chineses, a gente tem aí os africanos, que muito antes disso eram civilizações que já mexiam com os espíritos. Mas, de fato, quando você vai pesquisar, o que acha é isso, tá? Então, a gente também vai ter em 300 antes de Cristo com Amianos Marcelinos. Ele menciona nos seus escritos modalidades de comunicação através de mesas, que havia gravado também um alfabeto, um anel pendurado num fio e era conduzido suspenso. Enfim, quando Kardec teve esse contato com as mesas girantes e ele começou a questionar e começou a fazer, né, a teoria, a gente vai perceber que esses fenômenos, essa religião, que é o espiritismo, ela não é recebida uma teoria que cai no colo. Vem primeiro a reação. Depois Kardec começa a refletir sobre os fenômenos e criar uma teoria. Então é completamente inverso. O que aconteceu foi que os fatos vieram dos espíritos, eles trouxeram as manifestações, eles demonstraram para a gente que existia uma vida após a morte, que existiam situações diferentes de morte, situações agradáveis, situações medianas, situações desagradáveis que nós vimos lá no céu e inferno, e então que existiam regiões diferentes, né? Então, as religiões antes, elas dominavam você, fazendo você acreditar em situações já pré-concebidas, enquanto que Kardec teve que fazer todo esse raciocínio. E até hoje, a religião espírita não nos exime do raciocínio. Ela está aqui justamente para fazer, eu vou pegar aqui o item 12. Ele fala assim: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas revelações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Porque na ciência funciona assim: você vê uma coisa acontecer, depois você raciocina em cima daquilo que você viu. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira, que é a divina, porque foi providencial o seu aparecimento, quer dizer, veio de Deus e não de Kardec, né? Não foi uma vontade dele de escrever nada, ele observou que Deus permitiu que essas coisas acontecessem e foi estudar, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que os espíritos deram. Os espíritos encarregados de Deus deram de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhe importava conhecer. Participa da segunda, que é o caso da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Porque a doutrina não foi ditada completamente, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda
comenta, compara, a fim de tirar ele próprio ilações e aplicações. Então, ele não eximiu os espíritas de responder, da responsabilidade de estudar, de comparar, de comentar e de raciocinar sobre as questões trazidas. É isso. Acabou, né, Felipe? Era até 35? Abre o microfone. Isso. A gente pode abrir agora para perguntas, né? E dúvidas. Paulinho, se quiser tocar daí, meu amigo. Boa noite. Eu estava com um problema de áudio e conexão no início, mas se vocês puderem dar o retorno, agora é legal, dá para ouvir? Bom? Boa noite a todos aí também, né? Eu entrei aí depois um pouquinho atrasado. Tem uns comentários aqui do Thiago, né? E a gente sempre faz esse convite aí também, quem está nos ouvindo, né? Acabaram de ouvir aí a nossa colega Rejane, com as boas colocações desses primeiros itens, e daqui a pouco o Felipe vai comentar os 15 restantes. Hoje a gente vai trabalhar até o item 30. Esse capítulo 1 tem 62 itens, e aí qualquer dúvida, comentários, observações, podem colocar aqui, né, para ir enriquecendo e interagindo no nosso estudo. Tem um comentário do Thiago. Deixa eu colocar aqui. E aí ele comenta aí a existência do fato independe da ciência dele. Daquela parte, né, que estavam falando das revelações. O comentário dele aqui. E as considerações iniciais. Distinguir o que vem de Deus, a verdade, o fato, das interpretações do homem. E outro comentário do Tiago, vou colocar aqui, né? Então, o que está em jogo é sabermos se aquilo que temos como verdade é realmente um fato ou mera interpretação. Então, legal. Interessante, na época de Kardec, né, no meados do século XIX, era um momento assim, de bastante ascensão do positivismo, influenciando as ciências. E o positivismo tinha um dos seus princípios fundamentais nos fatos através. Ele utiliza essa questão da experimentação, mas para provar justamente a matéria, né? A realidade que transcende a matéria, que é a realidade do espírito. E aqui, dentro desse contexto, ele vai utilizar um desses princípios aí. Esse capítulo todo, né, Caracteres da Revelação Espírita, em algumas traduções está Fundamentos da Revelação Espírita, ela é um texto assim que se lida aí com calma, tudo, né? E acredito depois dessa pincelada que a gente está dando aqui, depois vocês releiam de novo, não é muito, é um pouquinho complexo, e assim, a essência de todos esses itens é mostrar a gênese da doutrina espírita, como a gente comentou na semana passada, né? A formação, a constituição da rodeios aí, explicando revelação, a relação com o cristianismo, com a gênese mosaica, né? E as demais religiões. Tem aqui a Valéria Moraes, que chegou aí. Boa noite a todos. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda ao estudo. Fernando Simões, nosso amigo aí. Lembrando aí que o nosso estudo, né? Ele é vou colocar aqui de novo, ó. Ele é vinculado ao Centro Espírita Liberdade. Aí tem um site aí, rodando aí embaixo, né? Ano passado, porque o nosso estudo a princípio é presencial, e devido aí à necessidade do distanciamento, a gente passou a ministrar para não parar o estudo assim, dessa forma virtualizada. E a vantagem também, né, que a gente tem a oportunidade de pessoas aí de outro estado,
Então, muito interessante. Mas o estudo é vinculado à casa, luz e verdade. E aí tem um site lá, tem no centro do site as fundamentais lá para baixar, tem como é que se construiu esse grupo de estudo, finalidade. Então fica aí o convite. E aí dá um abraço aí ao Fernando que nos acompanha. Marise Denise Lopes Consone. Boa noite, Marise. Seja bem-vinda aí também, está acompanhando o nosso estudo. Está aqui a Guaraciara da Silva Correia. Seja bem-vinda também aí. Podem nos acompanhar. Fernando ele faz um comentário aqui, ó. O Evangelho é a pedra angular, o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Interessante. Há essa ligação aí histórica, mais à frente, Kardec vai explicar, né, do Consolador Prometido, esse resgate, uma das propostas da doutrina, porque Jesus não poderia explicar tudo naquele contexto, então a doutrina veio complementar e esclarecer aquilo que ao longo do tempo foi deturpado. Mas isso vai ser mostrado aí ao longo dos textos, em outros livros a gente já estudou alguma coisa. E, por outro lado, também, além dessa vinculação com a mensagem de Jesus, também a doutrina, ela, vamos colocar assim, ela dialoga, ela conversa com outras coisas. Eu gosto de frisar isso, porque a gente vive hoje num mundo globalizado. Então, não apenas Ocidente, o Oriente. Então, há um diálogo do Espiritismo com as teorias ou correntes religiosas orientais, né? Que a gente vai observar que em diversas culturas está presente o fenômeno espiritual, algumas ideias fundamentais como a reencarnação, com algumas diferenças, né? Mas é observado nos quatro cantos da Terra, né? E quando Kardec faz a referência ao cristianismo ali da mensagem original de Jesus, né? Então tem esse esclarecimento que os espíritos nos trazem. Vamos acelerar aqui para passar para o Felipe. Aqui tem um comentário da Tatiane Silva. Penso que Chico Xavier e Madre Teresa, né, Madre Teresa de Calcutá, darem exemplo de desenvolvimento moral. Einstein poderia ser visto como missionário de desenvolvimento intelectual. Ótimo comentário, Tatiane. É um ótimo exemplo aí, como a Rejane, né, frisou sobre as missões. Quando a gente fala em missão, a gente pensa nas missões grandes, né? Isso é estudado lá no Livro dos Espíritos. Esse estudo aqui é sequencial, né? São várias turmas. A primeira turma do Livro dos Espíritos. O Nazenes aqui está na quinta ordem, né? Mas, assim, a gente sabe que a missão, cada um de nós temos missões gerais. Conduzir uma família, por exemplo, é uma missão. A nossa profissão é uma missão. Mas há aquelas missões especiais que são encarregadas por espíritos que são preparados a desenvolver um determinado trabalho, seja no campo científico, né, do saber, ou seja no campo moral. E aí teve dois exemplos, né, Chico Xavier, Madre Teresa, que a gente pode colocar no campo da moral, no campo da caridade, na disseminação do bem, e diversos outros, né, se a gente for elencar aqui. E o Einstein é um bom exemplo, né, de um cientista que trouxe bastante contribuições no campo científico. Opa, passei muito da barra aqui de rolagem. Outro comentário aí do Tiago. O grande desafio do Espiritismo, na minha opinião, é derrotar nosso próprio personalismo, né? Isso aí, como a gente estudou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O egoísmo, o orgulho são duas chagas que atrasam a nossa evolução moral, né? E aí a gente tem a humildade e a caridade como virtudes, né? Para ser desenvolvida e a gente não
cair no erro do personalismo, no erro da exaltação pessoal, do egoísmo. Tá bom? Comentário. Ele continua aqui. Na medida que a doutrina prega a razão, enquanto o homem está acostumado a usar a religião para atribuir a si o poder. Justamente. Enquanto o homem está acostumado. Tem reclamação do áudio, o que eu estou falando está caindo muito aqui. Realmente eu estou com esse problema, peço até desculpa a vocês aí. Tá picotando, né? Um pouquinho. Tá. Estou com esse problema aí, eu vou tentar resolver nas próximas semanas. O Tiago, ele comenta que o diálogo de fontes é sempre importante, porque no final uma unidade só. E aqui, o Tiago comenta, é verdade, às vezes temos missões silenciosas que nem sabemos que estamos vivendo. Né? É isso aí. A gente está aqui encarnado nesse momento para adquirir, né, conhecimentos, desenvolver nossas virtudes e vivenciar e fazer a nossa parte no bem. E a gente vai estudar aí nos capítulos para frente aí daqui a algumas semanas sobre a questão do bem, o bem e o mal, né? Depois que a gente estudar sobre Deus. O áudio não está muito bom, vou tentar passar aqui para Rejane ou Felipe, se quiserem comentar. Né? Pode falar, Fiquem Felipe. à vontade aí. Não vou dar spoiler da minha fala, não. Já encerrou aí? Gente, eu quase encerrei até para você, mas me lembrei só algo que eu fico repetindo sempre. É interessante que aqueles que não estão acompanhando ao vivo aí, tá sempre com o livro em mãos para fazer anotação, rabiscar. O livro é para ser rabiscado, né? Para marcar os trechos importantes, fazer anotações. Ou também, aí tem também alguns links, a gente pode colocar de repente no Zap depois. O Kardecpédia, por exemplo, que aí tem acesso a todas as obras, né? Então, só essa importância, assim, que é muito interessante estar acompanhando com o livro por perto ali. Mas eu vou passar vou fazer um comentário. Passar para a Regiane. Pode, ficar à vontade. Aquilo que o Tiago botou tem muito a ver com um trecho aqui que Kardec fala, que infelizmente as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel do profeta atentado às ambições secundárias. E tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, sua ganância. Quer dizer, são pessoas que se utilizam do poder, né, e se corrompem por causa disso. Esse também é um fato que tem a ver com o comentário dele. Era só isso mesmo. Felipe, pode tocar aí, se quiser. Posso pegar agora? Vamos lá, minha gente. Boa noite para quem eu não falei ainda. Né? Então, vamos dar continuidade à Rejane. Lembrando que esse capítulo começou hoje com a Rejane e vai terminar só a aula que vem. E se vocês prestaram bem atenção, cada item que ele coloca, do 1 ao 62, ele vai acrescentando informações sobre o nome do capítulo, que é o caractere da revelação espírita. Aí ele começa falando, como o Rejane falou, o que é revelação? Aí ele distingue a revelação divina da revelação científica. Aí depois ele fala da revelação científica, a descoberta das ciências, que eu acho uma coisa que a Regiane falou, que eu acho lindo, que ele diz que a ciência é uma obra dos séculos. Né? E os reveladores da ciência, um complementa o outro. Né? Não existe
o revelador, aquele, inventor, aquele, não. Aquilo ali é uma obra de inúmeras mãos, né? Nesse aspecto da revelação científica, quando ele diz que a revelação científica é obra dos séculos. Olha a revelação que a gente tem, a forma com que a gente se reúne hoje. Computador, internet, fone. É uma revelação que veio sendo construída através das ciências, né? E ele também coloca o aspecto da revelação sobre um aspecto divino, que às vezes um homem não consegue dar vazão. Ele não conseguiu evoluir as ideias na mesma velocidade que o povo precisava ter contato com uma novidade, né? Então a gente tem a vinda de grandes personagens da história, a vinda de Moisés, a vinda de Jesus, como os grandes reveladores divinos, né? Aqueles que fizeram uma revolução à sua época, de costumes, de ideias, de comportamentos morais, né? Então, ele também fala da revelação sobre o aspecto divino, que quando foi trazido isso, muitos se aproveitaram, como Rejane falou, que essa revelação divina era algo, como que ele coloca? Ele coloca que foi dado por Deus e diretamente a homens, né? E que não tinha controle, não tinha exame, não tinha discussão. E muitos se aproveitaram disso, como a Rejane comentou. Só que Kardec fala uma coisa muito legal. Ele diz assim: esses eram adequados a seu tempo, eles estavam inseridos num meio, ou ele diz assim, apesar dos erros, ele tem a sua importância, né? Apesar desses reveladores divinos, né? Eles eram aceitos pelo meio, então ficava mais fácil de passar um pouquinho de verdade por um pouquinho de escorregão, de erros que tinham ali, né? E é interessante, depois ele fala sobre, bom, é possível Deus revelar diretamente ao encarnado? A Rejane pincelou isso aqui. Ele detalha isso, ele vai como se fosse num papo, numa prosa, detalhando cada item. É muito agradável fazer essa leitura, em que você vai sendo carregado pelo pensamento de Kardec. Até que ele chega à revelação espiritual, uma revelação divina, sobre a ótica espírita e não mais espiritualista, sem o raciocínio, sem a análise dos fatos, não. A revelação divina, espírita, que é algo que ele veio revelar. Querendo ou não, ele veio revelar, né? Ciente disso ou não, ele revelou essa ciência espiritual e foi revelando de uma forma muito científica, né? Porque a Rejane disse ali, olha só, essa revelação que Kardec trouxe é a comunicação com os seres do mundo espiritual. Ponto. Essa é a revelação. A possibilidade, né, disso acontecer. Aí ele vem, através desses anos que ele estudou, ele vem destrinchando, detalhando, né, nesse tempo que ele estudou, como que se dá essa comunicação, e não sei o que, aquela mesa que batia, a Rejane foi muito clara nisso, né? Então, sobre o aspecto do duplo caráter, ela tem esse aspecto de revelação divina. Por quê?
Porque o homem não tinha alcançado o momento que era necessário revelar. A ciência não tinha alcançado o momento que era necessário que os homens conhecessem a comunicação do plano espiritual. Aí essa revelação ela veio através, o que Regiane disse? De eventos, de fatos, de coisas que aconteciam. Pegou um cara altamente preparado, cientista, pedagogo, professor, escritor de livros na sua história, observou aquilo e viu que aquilo tinha uma causa inteligente. E ali foi, revelando outros aspectos, né? Dando forma a outros aspectos que de forma alguma destrói o passado. Ele dá substância científica, explica cientificamente, porque o duplo caráter é isso, é a revelação divina e a revelação científica. E no item 16, que é o meu assunto, ele diz assim: a ciência é o estudo das leis do princípio material. A física, a astronomia, a química, a matemática, é isso. O espiritismo propõe o conhecimento das leis do princípio espiritual. Até aí tranquilo. Mas só que na última linha ele diz assim: como um age sobre o outro, como a matéria age no espírito, assim como o espírito age na matéria, um não está completo sem o outro. Então, tem certas coisas que a ciência não consegue explicar por causa desse aspecto espiritual que interfere e que dá um melhor entendimento a certas leis da matéria. Assim como os aspectos científicos materiais fazem a gente entender o espiritismo. Então, Kardec diz assim: nessa revelação é junto. Um anda a mãos dadas com o outro. Né? Assim como, aí no item 17 ele diz assim, ó, assim como todas as ciências estão interligadas, senhores e senhoras. A astronomia está interligada com a física, que está interligado com a química. Né? Então ele mostra uma sabedoria muito interessante, uma reflexão muito interessante em que essas ciências elas estão interconectadas e que o espiritismo também se conecta a elas. E ele conclui assim no item 18: a matéria por si só é inerte, parada, não tem vida inteligente, não tem pensamento e não tem sentimento. O espiritismo se relaciona com a maior parte das ciências, por isso não veio antes. Bom, então agora vamos colocar ordem nas ideias. Vamos colocar, vamos conectar as revelações. Vamos dar sentido e vamos tentar explicar porque existe uma ordem perfeita em função dos habitantes do planeta Terra, desse período todo. Né? Então, ele coloca o Espiritismo como terceira grande revelação. Né? Com qual característica? Com a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Ou seja, senhores, senhoras, senhoritas, é possível se comunicar com seres espirituais. Né? Isso que é o novo que ele traz. E, obviamente, ele vai destrinchar, acreditando nisso, né, tendo isso como base, a gente evolui de forma científica como que isso se explica. Né? Porque a revelação divina que estava aquém de qualquer um aqui, por isso que ela brota
com essa história das mesas girantes, que ela chama a atenção dos mais... chama a atenção de todos, mas prende a atenção aos mais equilibrados, aos mais bem-intencionados, né? Que aí abre-se campo nas ciências para poder explicar essas partes espirituais na medida da sua evolução. Né? Na medida da evolução das ciências, a gente consegue explicar essas questões espirituais. Tá? Mas só que Kardec vem falando assim, olha, senhores, eu estou falando de revelação, então não posso deixar de citar a primeira grande revelação da humanidade, que foi Moisés, que veio trazer para aquela época, para aqueles seres, quem sabe nós, em outros corpos, a revelação do Deus único, soberano Senhor, orientador de todas as coisas, né? Hoje a gente acha isso básico, mas porque a gente, né, aprendeu lá esse entendimento, porque antes disto éramos politeístas, eram deuses, né? Não existe ali uma organização, não. Moisés veio falar e mostrar isso, né? Do jeito dele, da forma com que ele conseguiu compreender. Mas ainda assim, um Deus terrível, um Deus cruel, um Deus implacável e temido. Necessário para aquela época. Dispensável nessa. Né? E como o Rejane falou lá de verdades, a revelação ela sempre está ligada com fatos verídicos. Fatos verídicos atravessam os séculos como verdade. Né? O que não é verdade cai pelo caminho, porque vem algo ou uma ciência que vem mostrar que não é bem assim. Né? Por exemplo, Deus não é cruel, Deus não é implacável, Deus não é temido, como Jesus, como a segunda grande revelação, veio nos mostrar. Né? Então, aí agora, emendando para a segunda revelação, que é Jesus, como grande revelação, né? Como grande revelação divina. Lembrando que nesse período todo as ciências evoluíram absurdamente através dos seus professores e dos seus gênios. Rejane explicou isso. Professores como segunda ordem, gênios como primeira ordem, trazendo conhecimentos de outras vidas e deixando conhecimento para novas vidas aqui. Né? Como é fato em que Kardec, em que Chico relata para Arnaldo Rocha, se eu não me engano, naquele livro Instruções Psicofônicas, falando de Camille Flammarion, um grande astrônomo francês contemporâneo de Kardec, teve contato com a doutrina espírita, foi Galileu Galilei. E ele trabalhava no âmbito da astronomia, né? Então, trazendo novas coisas de uma vida anterior, como um gênio. Então, vem Jesus. Né? E Jesus não diz assim, sabe, Moisés, apaga isso tudo que não vale. Não, ele diz, olha, tem algo ali que é importantíssimo a gente dar continuidade, que é revelação, que é fato verídico. Né? Por exemplo, o entendimento de Deus. É único, eterno, imutável. Ele dá corda, ele dá impulsionamento a essas ideias. Só que melhorando. Jesus vem dizer novos atributos de Deus. Novos. No que tange a Deus, Jesus diz assim, resumindo o que o Kardec colocou lá, que é um pai. Né? Ou seja, nós somos filho. Não é
algo que seja, não é algo que esteja desconectado da gente. Não. Deus é um pai. E ele é um pai de todos os seres desses universos. Então somos irmãos, né? E ele diz que é um ser imparcial. Não dá ele não é parcial, ele não dá para uns e não dá. Não, ele é um ser imparcial. É um ser clemente, justo, bom, misericordioso, a ser amado e não temido, a ser amado, mostrando a igualdade dos homens, a igualdade de nós perante ele, né? Exercitando a fraternidade universal, não é do povo tal, não é dos cidadãos tal, não é do bairro tal, não, é a fraternidade universal. E também vem trazer para a gente, Jesus, conduta, como agir na vida imortal que nós temos, né? Onde ele diz a cada um as suas obras. Ou seja, aquilo que eu tenho é resultado daquilo que eu semeei, daquilo que eu construí. Né? Um pai em que perdoa a gente porque a gente perdoa o próximo, que troca o bem pelo mal, que não faça aos outros aquilo que não seja legal que seja feito conosco, né? E a caridade. Só para resumir. Então, para vocês entenderem e para a gente refletir que como Jesus foi revolucionário e como aquela época não conseguiu compreender. Ele tentou ser o mais pedagógico possível, falando em parábolas, dando exemplo, não divulgando informações que estariam muito além daquelas mentes, possivelmente nós, né? E mesmo assim ele foi, poderosos da época, foi encarado como, foi temido pela sua revolução, né? Pela revolução do que ele falava e do que ele fazia, né? Infelizmente foi assassinado, mas ficou as suas os seus escritos pelos seus mais próximos, para a humanidade, para que a gente entenda com muita pureza do cristianismo primitivo e que a gente consiga melhorar, né? Uma revelação serve para que impulsione o povo ao progresso, à perfeição. Né? Não disse tudo o que gostaria. No item 27, ele diz assim, ó, não disse tudo o que gostaria, pois tudo tem o seu momento. E prometeu um consolador. Até na palavra Jesus foi preciso. Um consolador? Mas para que um consolador? Um consolador é aquele que substitui a dor. Mas como é que ele sabe que eu estou sofrendo hoje? Com pandemia, meu pai amado. E ele profetizou até na palavra. Né? Mas como um ser, como a gente já tem informações, um ser perfeito, né? Um ser que tem uma responsabilidade gigante com o planeta Terra. Então, ele tem essa capacidade, né, de ser um grande revelador divino. E tem mérito. Então, é o que a gente chama de espiritismo. Né? Faltam 5 minutos. É o que a gente chama de espiritismo. A terceira revelação que vem e que nos alerta dizendo, senhores, é possível, e senhoras, é possível se comunicar
com o plano espiritual. Há um plano espiritual e é possível. E vem todo um desdobramento disso. Por exemplo, Chico, com a sua mediunidade, logo no início, perdido, e através de um vizinho, ele recebeu o livro dos Espíritos, ele conseguiu se entender o mundo, e olha o que fez. A revelação moral, através do seu exemplo e de suas obras, do que ele deixou. Né? E depois Divaldo conectado a Chico, né? E também conectado a Kardec, né? Fazendo com que essa revelação ajude a humanidade através dos exemplos e das obras. Né? Então, o Espiritismo tem o Jesus como o modelo e guia. Quem a gente deve seguir no Instagram? Jesus, o verdadeiro. Né? Jesus, nosso modelo e guia. Então, é importante que a gente aprenda na essência o cristianismo primitivo, né, as suas escrituras, para que a gente tenha mais ideias para reformar o nosso interior, como um modelo, como um guia das nossas atitudes. Né? E o que mais o Espiritismo vem revelar? E assim, a gente vai até segunda-feira que vem com esse assunto. Prova a existência de um mundo invisível, o Espiritismo. Define os laços que unem a alma ao corpo. Fala da onde o homem vem, para onde vai, porque está na terra e porque sofre. É um consolador. É um consolador. Sabe que a alma tem o mesmo ponto de partida, nós temos o mesmo ponto de partida, somos criados simples e ignorantes por Deus. Com livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser. Com méritos quando progride, por uma série de existências sucessivas, até a perfeição que nos aproxima de Deus. Né? Desta forma, caem muitas coisas por terra. Almas favorecidas que tinham na antiguidade. Né? Esse aqui é meu chegado. Né? Esse aqui vai cortar caminho, vai furar fila. Não, essa alma aqui está perdida, vai sofrer para sempre. Isso não existe. Esse tem privilégio. Esse ser é eternamente mau. Esse vai viver na imperfeição, vai queimar no mármore do inferno. E ele diz assim, o Espiritismo, são apenas seres imperfeitos, assim como nós somos, cada um no seu grau. Né? E essas revelações servem para poder nos alimentar, para que a nossa conduta seja melhor. Se a gente conseguir melhorar a conduta sem precisar das revelações, o caminho é mais curto. Sem precisar entender que a gente tem outras vidas. Não, mas faz parte da alma humana. Entender, né, querer explicação, querer saber como, mas eu morro, mas eu vivo. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente pode sair desse curso expert em espiritismo, mas sabe cada item, cada linha. Mas se a gente não estiver melhor, não adiantou muita coisa. Adiantou, mas não muita coisa. Né? Então, todas essas revelações servem para que respondam às nossas questões, às nossas dúvidas, às nossas incertezas, para que a gente ajude Deus na criação, que é ajudar o próximo, consertando a nós mesmos primeiros. Um resuminho, né? Vamos às perguntas aí, Paulo? Tem algumas? Vamos. Deixa eu ver de onde que eu parei aqui. Meu áudio tá legal agora, gente? Beleza. Tá melhor, amigo, tá melhor. Só tô vendo de onde que eu parei. Peraí.
Eu acho que é aqui, né? O Thiago participa bastante aí. A tecnologia da informação, por exemplo, é um fenômeno jamais vivido na história da humanidade. Nenhuma civilização passou por uma experiência similar. Realmente, né? Desde a Revolução Industrial, a gente tem mudanças drásticas, né? Em conceitos assim, sabe? Questão do tempo, das proximidades, para o bem e para o mal, né? Então, assim, a gente está numa. A gente aprende que a doutrina, dentro dessa obra, a gente vai aprender na terceira parte sobre a chegada do mundo de regeneração. Dando um spoiler aqui, eu sempre dou um spoiler, eu comento assim, né? A gente vai ver que nós somos construtores desse mundo, né? Enquanto estamos aqui. Então, nada muda assim, sabe? Sem trabalho. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para a melhora do mundo. Fernando, são os que atendem aos chamados da mansuetude no trabalho incessante do bem. Uma referência a algum outro comentário que alguém falou. Que alguém falou do Chico e da Teresa. Isso. Das missões. Isso. Lembrando assim que às vezes até fora, né, do círculo da religião formal, vamos dizer assim, encontramos pessoas assim, né, com essa proposta do bem. Claro que é mais comum dentro da religião, mas posso citar um exemplo assim do Betinho, por exemplo. Às vezes não estão vinculados a uma religião formal. Uhum. Fernando comenta aqui: Moisés trouxe a missão da justiça, o evangelho, a revelação em sulfato, e o espiritismo, né, imagina, a sua afeição do cristianismo redivivo. Traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então, seria uma citação aí atribuída a Emmanuel, né? Esse espírito aí que você... Muitas contribuições na literatura espírita complementar. Isso aí é comentado em um desses itens, talvez acho que um pouquinho mais para frente, ou já passou, né? Que ele vai fazer essa linha assim, das 3 revelações, acho que o Felipe comentou. Moisés trazendo a noção da justiça, de um Deus justo, implacável, e do monoteísmo, né? Do Deus único. Entre o politeísmo, vai ter ali o culto a um Deus, mas cada povo tinha o seu Deus. E uma coisa original entre os hebreus e da missão de Moisés é essa questão da ideia de um Deus único. Tinha alguns problemas da moral do povo da época, da forma como Moisés conduzia, né? Mas como a gente sabe, até quando ele aprende a história, não podemos fazer um olhar anacrônico. Então, naquela época, tinha sua necessidade, e por isso que, quando a sociedade estava mais propícia, veio Jesus com a sua missão, trazendo assim uma noção mais completa assim de Deus, né, dos atributos de Deus, assim como a doutrina espírita numa época posterior trouxe novas perspectivas, vamos colocar assim, dos atributos de Deus, alinhado com a razão, né, já com a ciência desenvolvida. Então tudo tem o seu tempo, né, de revelação de acordo com o seu tempo. Comenta: Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. Eu acho interessante, né? De dentro para fora, isso lembra a questão da moral autônoma, né? Da transformação interior, e não aquilo que Jesus condenava muito nas passagens do Evangelho, que é o simulacro do bem, né? Com as formas exteriores,
com uma falsa atitude e por dentro a pessoa não se preocupava em se melhorar, né? Então, a característica do ensino de Jesus é essa transformação que a gente vai retomar também. O Tiago aí, ó. Vou confessar a vocês, né? Sinto que sou novo no cristianismo, uma parte minha ainda se impressiona muito sempre que cogito que um ser como Jesus se pôs a pisar na terra. Ele vai continuar. Um ser tão evoluído, do tamanho privilégio, dando tamanho privilégio a seres, né, com pouca evolução, como nossa. E a Luísa Dutra comenta aí, por amor a nós. Eu estou lendo aqui, depois eu vou fazer um comentário e deixar para os nossos amigos também. O Fernando Simões comenta: somos espíritos em evolução. Isso aí, né? Somos todos em evolução. Uma parte minha tem dificuldade em crer que Jesus tenha de fato vindo aqui, mas já essas razões coerentes, um movimento extremamente nobre de um ser celestial nobre, né? Jesus é um espírito puro, como a gente vai ver na Gênesis, assim, colocando. Jesus veio exatamente para dar o rumo. Esse aí é o comentário da Tatiane Silva, ela comenta: Jesus veio exatamente para dar o rumo, mostrar que todos somos espíritos, ser o nosso exemplo. É possível ser menos material, vamos aprendendo aos poucos, evoluindo. E o último comentário, eu vi aqui, são lições do Tiago, né? São lições que só o caminhar, o tempo e a maturidade nos permite compreender um passo por vez. Estamos todos compreendendo, né, Tiago? Somos todos estudantes, estamos todos aí no mesmo barco aqui no planeta, né? De provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Então, assim, todos nós temos nossos conflitos, nossas dúvidas, hesitações. Como Herculano, assim, comenta também, não há doutores e mestres no espiritismo, né? Isso aí são os espíritos celestiais, né? Os espíritos puros. Então, todos nós estamos aqui para aprender junto, temos as nossas questões que temos que resolver, e para isso estamos nesse momento encarnado, né? É o estudo feito metodicamente, com calma, compartilhando, aprendendo uns com os outros, vamos solucionando nossas dúvidas. E o mais importante da doutrina que todos nós temos que lembrar: o objetivo da doutrina é a perfeição moral. Não estudamos a doutrina para ganhar diploma, ou para ascender na função, na empresa, no trabalho, ou para passar num concurso. Estamos aqui à noite, né, aprendendo a doutrina para nos tornarmos pessoas melhores, né? E é muito interessante a gente enxergar a doutrina como essa bússola, esse guia, tá? Antes de passar para o Felipe aqui, eu ia só comentar sobre... Eu gosto de relembrar algumas coisas. Eu fazia isso quando estava lá no Evangelho, que a gente vai estudando os livros, às vezes a gente pode esquecer algumas coisas, né? Lembre sempre que um dos pontos fundamentais da doutrina é a escala espírita. Lembra lá, espírito de terceira ordem, dos imperfeitos, aí tem várias classes, né? Dos impuros aos neutros. Espírito da segunda ordem, bondosos, os de ciência, sabedoria, os superiores, e o espírito puro, né? Na revelação espírita, os outros espíritos da codificação sempre vai se referir ao Jesus como espírito, seria um espírito puro da primeira ordem, né? Então, esses espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar em mundos materiais como necessidade para progresso, porque eles já passaram por essa etapa aí. Mas eles encarnam por missões, por amor, como alguém comentou, creio que foi a Tatiane. Então, por amor, eles encarnam, né? E tem como missões governar mundos, né? Instruir a humanidade, assim como aqueles da segunda ordem, né? Uns exemplos são os nossos anjos da guarda, que estão aí para nos inspirar no bem, né? Então, é todo um conjunto trabalhando em prol do bem,
da harmonia do universo, né? São missões, como a gente comentou, cada vez que a gente vai evoluindo, essas missões se tornando mais complexa e mais especial. Vou passar aí para o Felipe, que pediu para dar. Ô, meu amigo, eu queria interagir rapidamente, a gente tem poucos minutos, com o que Tiago comentou, né? Sobre a dificuldade de entender que Jesus, de fato, tenha vindo. Eu acho que a gente consegue achar isso possível por uma reflexão, que é a seguinte: a obra de Deus, né, ele cria e os espíritos fazem. Então é uma obra de cooperação. Cooperação. Isso tudo que a gente, essas parafernália toda que está na frente aqui, tem a cooperação de vários seres, né? Vários seres humanos que passaram e deixaram a sua inteligência, o seu entendimento, né? Lembrando sempre que o que a gente vive aqui é uma cópia do mundo espiritual. Então foi permitido que aqueles que aqui estivessem encarnados se recordassem de certas tecnologias do mundo espiritual e elas aqui. Se a gente parar para pensar, Tiago, a gente vê que na obra de Deus é uma lei de cooperação, é um ajudando o outro. E na maior parte das vezes, o mais forte ajudando o mais fraco. Então, para mim, justifica Jesus ter vindo, né? Moisés ter vindo, filósofos terem vindo, Kardec terem vindo, Chico terem vindo, Divaldo terem vindo, Tiago. Cada um de nós temos sim, somos sim uma revelação. Né? E como um exemplo que eu gosto muito de citar, 9h27 de uma segunda-feira, poderíamos estar fazendo tudo, mas aqui estamos reunidos. Então, tem um caráter dentro da gente também de revelador para aqueles que estão mais distantes desse entendimento que nos ajudará a ter uma vida melhor, a vida, né, para que a gente viva uma vida espiritual encarnado, né, e que a gente funcione como poste de luz, cada um no seu local, iluminando ao seu redor. Então eu acho sim muito possível, né, e necessário Jesus ter vindo para dar uma pressão na evolução, na nossa evolução. E a gente, com as nossas perfeições e imperfeições, iluminando o nosso entorno, ajudando ao progresso, que no fundo é o motivo da gente existir, da gente como espírito, né? Vou falar também sobre isso. É muito importante a gente falar, porque assim, quando a gente pode ter o exemplo, por exemplo, no romance Renúncia, onde Alcione vem para poder auxiliar aqueles que ela amava, né? Eu fico pensando, né? Que mãe não voltaria? Ou pensa, talvez, Thiago, numa irmã, num irmão, numa mãe, num pai que você deixa para trás, numa pessoa que você ama, um amigo, numa amiga. Você vai evoluir e vai deixar essas pessoas para trás? Será que você vai ficar feliz? Será que eu vou ficar feliz? Eu tô numa situação melhor, tô vendo que todo mundo que eu amo tá lá embaixo ainda. Cara, eu volto. A gente vai sofrer, mas a gente volta, cara, porque quando a gente ama a coisa, ela é muito, muito, muito especial mesmo. Você deixa de si pro próximo, né, pro outro. Só isso. Paulo, é a prece, é contigo, né, amigo? Consegue fazer ou quer que eu faça? Posso fazer. Deus nosso Pai, agradecemos essa oportunidade
unidos em teu nome, com os recursos materiais que nos possibilitam estar conectados em pensamento, em comunhão de pensamento. Lhe pedimos que, através dos bons espíritos, possam levar à luz o amparo e o consolo a familiares que estão nesse momento passando por complicações, seja de ordem da saúde física, da ordem moral, na depressão ou dificuldades materiais, mas lembrando sempre a necessidade de nós de irmos aplicar solidariedade e caridade naquilo que está ao nosso alcance, que possamos ser instrumentos do bem, estar com o coração e a mente aberta a receber as boas inspirações, aplicar tudo isso que discutimos e aprendemos. Que os bons espíritos ainda possam parar todos que fazem parte dessa turma, aos colegas que estão em outras turmas com o mesmo propósito, e assim que possamos refletir sobre tudo isso, para que possamos viver melhor no sentido de caminhar de acordo com a lei de Deus. E assim, nesse clima de amor, de silêncio e harmonia, agradecemos e encerramos mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Fernando. Bom te ver, hein? Tchau, gente. Boa noite. Boa semana. Tudo de bom.